Queridos irmãos e irmãs da Igreja Assembleia de Deus, Casa de Oração do Lago Sul em Brasília e demais irmãos e irmãs que estejam ouvindo essa mensagem, aqui vos falo o pastor Marlon. Gostaria de trazer uma meditação sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 27 a 33. Fala assim a palavra de Deus. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe perguntaram: com que autoridade fazeis essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus lhe respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditades nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então consideraram a Jesus. Responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhe disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. Queridos irmãos e irmãs, nessa passagem Jesus está sendo confrontado pelas autoridades do templo, sacerdotes, escribas, anciãos. Por isso que para aquelas pessoas era importante confrontar a Jesus e tentar desmoralizá-lo, indicando que a autoridade que ele tinha para fazer aquelas coisas não era a mesma autoridade que eles tinham para representar o povo no templo. O templo que era o centro do culto a Deus daquela época. Então a pergunta deles é: com que autoridade faz essas coisas? Ora, Jesus responde então com uma pergunta, com uma questão, sobre o batismo de João. E o batismo de João para vocês, é do céu ou dos homens? Veja que antes de responder, a Bíblia diz que aqueles sacerdotes, escribas e anciãos, eles passaram tempo confabulando entre si, medindo qual seria a resposta adequada. Vejam então que eles não estavam preocupados em responder a verdade. Eles não estavam preocupados em dizer o que eles realmente criam, se aquele batismo de João era do céu ou era dos homens. Eles estavam preocupados com a opinião que eles emitissem, qual seria o reflexo disso? A quem eles iriam agradar? Eles iriam satisfazer a Jesus na sua pergunta e cairiam na cilada ao dizer que o batismo era do céu e eles não o seguiram? Ou eles podiam entrar em atrito com o povo, respondendo que o batismo de João não era do céu, era dos homens, era uma invenção de João. Porque o povo tinha João em grande conta, sabendo que ele era profeta. Então veja que a preocupação das pessoas do templo, dos sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, não era com a verdade, mas era com as consequências de suas palavras. Era com agradar ou não agradar ao povo, a Jesus ou até às autoridades. Então veja que aqui há uma preocupação maior com o que vão falar de mim, ou quais são as consequências da minha fala, ou quais são os apoios que eu vou perder. Ou seja, estamos falando aqui não de verdade, mas estamos falando aqui de conveniência. Então aquelas autoridades do templo que viviam, que dependiam da manutenção do culto, e para isso, além de prestar o culto segundo a lei, eles tinham que estar de acordo também com a autoridade romana, que era a autoridade de ocupação da época. A preocupação deles era sempre conveniência. Mas Jesus não estava preocupado com conveniência. Jesus estava preocupado com o reino de Deus. Jesus estava preocupado com a verdade do Evangelho. Por isso que Jesus vai logo lançar na cara deles, ou na face deles, a questão sobre João, o batismo de João. E nós vemos que logo no início do Evangelho de Marcos, quando se fala do batismo de João, e é logo o início do Evangelho de Marcos, é a figura de João Batista, diz ali que ele pregava um batismo para arrependimento e remissão dos pecados. Era um batismo de arrependimento, era um mergulho, era um banho ritual que se fazia no Rio Jordão, onde a pessoa confessava os seus pecados, confessava a sua má conduta. E aquele banho simbólico, a palavra batismo em grego significa justamente mergulho. Aquele mergulho simbólico no Rio Jordão indicava que aquela pessoa queria deixar para trás, queria se lavar dos seus pecados, se lavar da sua mal conduta, e então ele queria caminhar em arrependimento dentro do reino de Deus, porque essa era a mensagem de João Batista: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo.
Então veja que Jesus, ao se referir a João Batista, ele fala sobre o reino de Deus. Ele diz, olha, quando João os convidou para se arrepender, quando João os convidou para batizar, para que vocês possam então contemplar, para que vocês possam então participar do reino de Deus, qual foi a sua resposta ao batismo de João? Vocês acreditaram que era um batismo realmente que vinha de Deus? Ou vocês achavam que era um batismo que vinha das ideias de João? Ora, muitos daqueles sacerdotes, anciões, escribas, podiam crer realmente que João trazia a mensagem do céu e eles não aderiram à mensagem de João porque eles dependiam das estruturas do templo. Mas eles não podiam confessar aquilo. Então veja, irmãos, que a mensagem do reino de Deus é sempre uma mensagem de verdade. É sempre uma mensagem de simplicidade. O que Jesus pede para os seus seguidores, que somos nós, é que nós realmente acreditemos nesse batismo de João, um batismo de arrependimento, entendermos que caminhar no reino dos céus ou realizar o reino de Deus na terra exige essa atitude nossa constante de banharmos-nos, de batizarmos-nos no arrependimento daquilo que não faz parte do reino. Veja que o batismo de João não era, a exemplo do batismo cristão atual, um ato único. A pessoa poderia se banhar mais de uma vez por dia. A pessoa poderia retornar ali a cada semana, a cada dia, dependendo do que ele sentia em seu coração, do que ele precisava ser purificado. Aquele ato ritual de banhar-se era algo que era constante. Não era como o nosso batismo cristão, que é um batismo uma vez só. O que eu estou querendo dizer é que quando Jesus se refere a João, ele não está aqui trazendo de forma nenhuma o batismo como um sacramento a ser usado na igreja com repetições e repetições de banho. Não é isso. Nosso batismo é um batismo único. Até porque ele é ressignificado no sacrifício de Cristo, que é o batismo com sangue. O sacrifício de Cristo no Calvário. Mas Jesus está apontando aqui para a mensagem de João. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. E João era aquele que antecedeu o Cristo. É aquele que vinha anunciar ao mundo a necessidade de aplainar as veredas, de consertar os caminhos para que aceitássemos o Salvador. Então, irmãos, o que eu gostaria de deixar nessa mensagem é justamente esta simplicidade da mensagem do reino de Deus que Jesus lança perante as autoridades do templo e os envergonha, porque eles não tinham resposta para dar, porque a resposta deles não era uma resposta de verdade, era uma resposta de conveniência. E o reino de Deus não pode ser um reino de evangelho de conveniência. Nós não podemos, vamos dizer assim, manipular, alterar, adequar a linguagem do evangelho para agradar um ou outro público. Sim, nós podemos adequar a linguagem do evangelho para alcançar um ou outro público, mas para que aquela pessoa entenda a mensagem do evangelho. Mas não podemos, a exemplo do que aqueles escribas, sacerdotes, anciãos queriam fazer, ficar preocupando mais com o que vão dizer ou se vão ou não gostar da mensagem do que a mensagem em si. O evangelho é a verdade do reino, de justiça, de paz, de segurança no Espírito Santo. Essa mensagem do evangelho tem que ser preservada. Ela não pode ser alterada para agradar aos homens. Até porque o nosso evangelho é o evangelho trazido dos céus, pela boca de Jesus, que é o Verbo encarnado. Então que nós possamos, a exemplo de Cristo e a exemplo de João Batista, ter a coragem de confessar esse evangelho de transformação, esse evangelho do reino, que é um evangelho que não se dobra às conveniências. Não se dobra às conveniências. Então, irmãos, que nós possamos entender que o reino de Deus é esse reino de justiça e paz. E quando as pessoas perguntarem qual é o seu batismo, em que batismo você foi batizado, ou qual a fé que você professa, que você não se preocupe e ter que alinhar a sua resposta ao que você entende que a pessoa vai gostar de ouvir. Responda de forma honesta, de forma verdadeira, de forma simples, de forma clara. Que você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador e que você neste momento está caminhando na terra sob o reino de Deus,
sobre o reinado de Deus, sobre o reinado de Cristo, que quem comanda a sua vida não são as conveniências dos homens, que quem comanda a sua vida não é a conveniência em agradar aos poderosos, mas é sempre a vontade de agradar e de estar alinhado com a vontade de Deus. O nosso batismo, o batismo que fomos batizados, ou o batismo que professamos e queremos que todos se batizem, é esse renascer. O renascer, onde nós deixamos para trás aquele velho homem, apegado a agradar ao mundo, a agradar às autoridades, alinhar o seu discurso de forma mais conveniente e assumirmos uma nova humanidade, que é a humanidade no reino, que é a humanidade da verdade, do Evangelho de Cristo, o Evangelho da justiça, o Evangelho da paz, o Evangelho do perdão, o Evangelho do amor ao próximo, o Evangelho desse nosso Salvador que é Deus e se humilhou-se em forma de homem para vir aqui pastorear as suas ovelhas que estavam perdidas sem pastor. Vamos espelhar, irmãos, na nossa vida cristã, este amor de Cristo. Nesses dias onde tantas respostas são exigidas do mundo para Deus, frente ao sofrimento, frente à pandemia, frente aos desafios que enfrentamos, tenhamos sempre a coragem de professar de onde vem o nosso batismo, de onde vem a nossa fé, de onde vem a nossa salvação. A nossa salvação vem do Senhor, que se manifestou em Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, que trouxe a mensagem do reino, que é a mensagem de justiça, de verdade, de paz e de amor, e de transformação de nossa vida numa vida de cidadãos do reino, cidadãos que caminham com palavras firmes, sem a necessidade de alinharmos nosso discurso a algo além da vontade de Deus, algo além do exemplo de Cristo. Que o Espírito Santo possa sempre nos ajudar a ter em nossa boca a resposta correta e sempre a profissão de fé em Jesus e na verdade do Evangelho. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e das irmãs, em nome de Jesus.